Olá! Hoje eu tô aqui na sala. Eu sempre faço aqui porque é o melhor, é o lugar mais iluminado, onde tem duas janelas, onde fica mais legal. Vocês estão vendo também ali os meus equipamentos de ginástica para fazer em casa, né? Quarentena, né? Então, vamos lá. Mas o foco não é esse. Olha, então hoje eu vou falar pra vocês como é que eu descobri minha missão. Eu confesso que eu fiquei um pouco assim de fazer esse vídeo, mas eu fiz, quem é que vai querer saber sobre minha missão? Mas eu fiz, bom, os mentores falaram, insistiram, se eu senti que alguma coisa pra fazer, eu disse, então tá bom, talvez ajude alguém. E eu fiz outro vídeo sobre missão de vida e tô aproveitando agora pra fazer esse aqui, como eu descobri. Foi assim. Bom, na verdade, eu já tinha uma intuição bem apurada, desde nova, desde cedo, e fui me desenvolvendo, e isso também me ajudou bastante. Eu lembro que eu sempre ia de um emprego a emprego, ficava 2 anos num trabalho, numa companhia super legal, e aí eu não gostava, estava me incomodando alguma coisa, sabe? E eu, às vezes, até jogava a culpa no chefe, na empresa, e sempre ia colocando a situação. Eu disse, meu, aí eu saía da empresa e buscava outro, ficava mais 3 anos, 2 anos, não estava muito satisfeita, alguma coisa ali estava sentindo que não estava fluindo, que não era do meu eu, e eu busquei outra empresa, fiquei mais 3 anos nela, acho que foi 2 anos essa última que eu fiquei. Era uma empresa japonesa, era muito boa, por sinal. E aí eu disse, poxa, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E aí eu lembro que eu disse, bom, na época eu queria sim saber a minha missão, mas eu não me interessava por buscar realmente a fundo. E eu achava que o mentor ia chegar e ia me dizer. E, e eu já tinha algumas intuições de escrever, né? Eu passei por um processo obsessivo muito grande, porque vinha a vontade de escrever e eu saía escrevendo, eu não queria parar, né? Fiz amigo, um amigo, né? Que na época era um obsessor, mas hoje ele é um amigo, sim. Eu fazia, né? As escritas, não queria parar e tal, né? Enfim. Mas, mesmo assim, depois disso, eu fiquei sem saber o que fazer. E aí eu sempre comecei a sentir que eu ia morar fora do Brasil. Na verdade, eu sempre sentia que eu ia morar fora do Brasil e que eu ia casar com um estrangeiro. É como se eu estivesse esperando que isso acontecesse. Eu também trabalhei ali da atração relacionada a isso, né? E aí fui para tentar a minha vida lá na Itália. Só que aí aconteceu algumas coisas, desapontamentos, vamos dizer assim, com pessoas que eram conhecidas e enfim. E eu tive que voltar pro Brasil, fiquei super triste nessa época, porque todos os meus sonhos, todas as minhas expectativas eu tinha colocado nesse momento. E eu fiquei super triste, porque eu disse, puxa, então tudo aquilo que eu estava pensando, tudo aquilo que eu criei, tudo aquilo que eu intuí não foi. E aí eu fui procurar um emprego, recebi uma indicação de um emprego de uma amiga, num trabalho de eventos e coordenadora de eventos. E não foi, nossa, foi acho que um dos piores empregos da minha vida. Mas, na verdade, era aquilo que eu falei. Eu não estava conectada. Era como se a vida tivesse me chamando realmente para minha missão. E tudo para mim era defeito, as pessoas eram defeitos das empresas, a empresa era defeito. E na verdade era só eu que não estava me encaixando ali com a minha missão. Eu não estava sentindo aquilo ali. E aí, por falta de ética, eu acabei saindo dessa empresa. Sabe, tipo, enfim. E, e aí eu comecei a realmente buscar alguma coisa para fazer. E foi quando surgiu a oportunidade de vir para Dublin para fazer o meu intercâmbio. E foi quando as coisas começaram um pouco a mudar. Fiz o meu intercâmbio durante 6 meses, conheci meu marido e aí foi o momento de mais felicidade que eu tive. Aí casei, vim pra cá, pra Irlanda do Norte, que é Reino Unido, mas a Irlanda do Norte, vim pra cá e aqui sim, aqui que eu comecei a me abrir.
E aí meu marido deu um suporte muito grande pra mim. Ele pagava as coisas pra mim, né? Eu era, de alguma forma, eu era independente dele. E eu comecei a buscar saber o que é minha missão. E ainda cheguei a trabalhar em alguns empregos aqui, mas eu não ficava um mês. Eu não conseguia, eu não me adaptava. Eu não me adaptava. Eu sempre achava que era coisas de falta de ética, as pessoas era falta de ética, situações das empresas não era ético. Enfim, independente de se era ou não era, eu sempre coloquei, não era aquilo pra mim. E, e aí depois eu passei um ano, realmente, eu disse, eu vou saber a minha missão. Eu não comecei a recusar qualquer tipo de emprego, qualquer coisa que aparecia, eu disse, não quero, eu já decidi, eu quero encontrar a minha missão. E foi quando eu comecei a procurar. E aí, a partir do momento que eu me abri, eu comecei a ouvir mais os mentores. E vinha uma intuição, sabe? Coach holístico, coach holístico. Vinha muita intuição, porque vinha muitas propagandas, muita coisa. E eu, mas não sei se eu faço, porque era muito dinheiro, não tinha aquele dinheiro, enfim, no momento. E aí, foi quando eu ajudei uma pessoa com um conselho, eu não lembro o que foi na época, e uma amiga daqui. E aí a mentora dela, freira, agradecida, veio aqui um dia que eu tava fazendo as minhas atividades, eu senti ela aqui, e era ela porque eu sinto a intuição, a conexão, né, com a pessoa. E ela veio e falou assim, faz o curso de coach holístico, e vai ser um caminho pra você. E aí foi quando eu comecei, uau, e tal. Eu comecei a fazer. Eu já sentia, mas é porque é aquele negócio, são os medos, né? A crítica, a autocrítica, as crenças e tudo aquilo que não deixava. E quando ela falou, eu já me senti mais liberta. E aí eu fiz outro curso de coach normal, fiz outro. E aí quando eu comecei a atender online, eu sempre soube, eu sentia, por isso que eu digo, acessa a tua intuição, você sabe. E eu comecei a sentir que era para trabalhar online, comecei a sentir que era para ajudar pessoas, e que no começo eu ia ajudar pessoas, depois eu ia ensinar, e que eu também ia escrever. E eu disse, tá, e agora? E aí foram vindo intuições para escrever, eu marcava horas, começava a escrever sozinha, fazia todo o procedimento tal de proteção, escrevi, comecei a atender como para as minhas amigas mesmo, sem cobrar, como coaching. E foi quando eu senti o mentor próximo. Ele tava junto, até às vezes o mentor da pessoa. E eu sentia assim, alguém falando e eu recebi a intuição. Tá faltando espiritualidade aí. Tá faltando espiritualidade. Mas o que eu vou fazer? E aí eu fiquei, tá faltando espiritualidade, mas e agora? O que é que eu faço? E agora? Me dá uma resposta. E teve um dia que eu tava assistindo vídeos, não lembro o que eu tava fazendo nesse dia, e aí me veio um vídeo sobre Theta Healing. E eu ignorei. E depois veio alguma coisa, uma página sobre Theta Healing. E aí alguém depois falando sobre Theta Healing. Eu disse, pera aí, sinal do universo, já entendi. Aí eu fui procurar o que era Theta Healing. E aí eu, interessante. Tá, e agora? E eu vou fazer esse curso. Do nada veio, vou fazer esse curso. Senti, vou fazer esse curso. E aí eu fui procurar aqui. Aqui não tinha, não lembro se não tinha aqui, mas para ir pro Brasil seria caríssimo. E aí na hora eu botei Portugal, me veio Portugal. Eu disse, cara, eu vi uma terapeuta lá, instrutora também. E aí eu vi, tava casando com a data do próximo mês, sabe, que já ia, e eu disse, putz, mas eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho dinheiro pra viajar, eu não tenho dinheiro, meu marido já paga tudo, eu vou ter que pedir pra ele. E aí me veio, eu senti assim, vai dar tudo certo, fala com ele. E aí eu disse, puxa vida, meu marido já ajuda tanta coisa, e agora, o que eu vou fazer? E eu falei com ele. E no começo ele ficou, ai, não sei, aí eu vi, nossa, mas eu tive uma intuição, disse, olha, eu preciso trabalhar, é isso que eu quero. Convenci ele de uma forma. Gente, ele pagou meu curso, pagou minha viagem. E eu fui e cheguei lá, era um retiro, na verdade.
e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Cheguei lá no retiro, era uma semana, se eu não me engano, e foi o ano da transformação, do próximo despertar, um novo despertar que eu tive. E lá sim eu senti que, uau, isso aqui eu já sabia. Isso aqui, tudo que eu estava vivendo ali naquele momento, eu disse, eu já sabia, era só estava lembrando a minha consciência. E eu fiquei, caramba, é isso, eu vou ensinar para as pessoas isso aqui também. Caramba, muito legal. E eu comecei a ficar realmente impressionada. E eu vou até contar um mico aqui, né, que eu passei lá na minha primeira sessão no retiro, porque eu sempre contava com os mentores me ajudavam, eles falavam isso, olha, essa pessoa precisa disso. E na minha primeira sessão lá, eles não fizeram nada. E eu peguei uma pessoa lá e eu comecei a passar mal, sabe? Puxei toda a energia, enfim, comecei a passar mal e não sabia lidar com aquela situação. E foi indo, né? Eu nem lembro se eu terminei a sessão com ela, acho que eu terminei, mas não foi tão fluido, enfim, foi horrível. A menina ficou traumatizada, porque ela ficou com pena de mim, e eu não conseguia falar, não conseguia nada, eu tava sentindo todos os traumas dela naquele momento. Eu não consegui lidar. E aí, no final, eu fui tirar satisfação pro mentor. Eu disse, poxa, mentor, e ele falou pra mim assim, esse aqui é o seu processo de aprendizado. Então, você precisa aprender sozinha certas coisas. E eu, putz, levei, né? E tá bom. E aí, depois eu comecei a fazer. E no final do retiro, inclusive, ele falou pra mim, agora pronto, agora você chama aquela pessoa para você reverter a situação. Aí a pessoa até ficou com medo, mas foi um processo super legal. A gente realmente reverteu a situação, eu estava muito mais segura e a gente foi... enfim, e aí nesse retiro eu disse, poxa, é isso mesmo. E foi quando eu comecei a atender realmente, eu senti ali que era isso, eu comecei a acessar as coisas das pessoas, claro, com autorização delas, e eu disse, caramba, é isso, e tudo fluindo. Então, hoje, eu sou terapeuta, eu sou conselheira também, ajudo as pessoas a se equilibrarem com o seu ser. Eu me descobri realmente nessa profissão. Claro que eu não só faço Theta Healing, eu faço leitura intuitiva, eu vejo ali processo, leitura do futuro, o que dependendo do que eu puder ali naquele momento acessar. E ajudo as pessoas a se equilibrar com a sua energia, dou dicas para ela, faço técnicas, aquilo que eu venho ensinando. E aí, hoje, eu entendo que a minha missão era compartilhar, ajudar também as pessoas, não só com a terapia, mas compartilhar as minhas experiências. Através desses vídeos. Já fazem 3 anos que eu venho recebendo intuições e os mentores falando, faz vídeo. E eu não quero, eu não gosto de falar, eu não sei falar, eu sou tímida e eu não sei o quê. E parece que o Theta Healing e o coach também, as pessoas falam muito mal do coach, mas ele é super legal. Realmente são ferramentas de desenvolvimento pessoal muito boas e que as pessoas, que coach, que não deu futuro na vida, nossa, não tem nada a ver. Tem muito coach aí bom, assim, e tem muito coach ruim, assim como qualquer profissional. Mas essas 2 ferramentas me ajudaram muito. E hoje eu faço várias técnicas, várias ferramentas, ajudo as pessoas também como uma mentoria, como um aconselhamento de algumas coisas. Escrevo as mensagens, fiz uma comunidade, esqueci até de dizer também. Comecei fazendo também, um pouco antes do retiro que eu fiz, eles estavam me intuindo, escreve. Mas eu vou escrever o quê? Eu já escrevi, eu passei processo obsessivo. E escreve. E eu escrevi uma mensagem. Aí no outro dia veio mais uma mensagem. E aí faz um site. E eu fazia blog, cancelava. E eu fazia blog. E eu sentia também que era para compartilhar com as pessoas isso. Para usar de alguma forma a minha intuição, minha mediunidade. Para ajudá-las também, como um apoio de uma mensagem. E aí eu fiz 2 vezes no Instagram, fiz 2 vezes um site aí, cancelava com medo. E foi quando nasceu Frequência Amor. E eu tava bolando um nome e veio Frequência Amor. Opa! Frequência do Amor, Frequência Amor, pá! Aí foi. E aí o site veio tudo, veio realmente intuído naquele momento. E aí comecei a postar uma e não vai dar ninguém. Deu 2, deu 3 e fui postando. E hoje nós temos mais de 16 mil seguidores na nossa comunidade do Frequência Amor.
E uau, a gente faz canalizações, nós fazemos vibrações, e eu sinto que é esse o meu trabalho, ajudar as pessoas também a fazer canalizações, também que elas façam também. E ultimamente que eu tenho sentido mais para separar um pouquinho frequência amor, deixar realmente como comunidade, como inspiração, para ajudar as pessoas ali de forma mais gratuita, para um encontro mesmo que a gente tenha. E a Roberta fazer o dela, os vídeos dela, mesmo sendo intuitivos, mesmo às vezes sendo canalizado, que a gente, se você não sabe, nós somos instrumentos o tempo todo. E usar agora, mostrar sim o meu trabalho. E eu fiquei, mas o que eu vou fazer? Vídeos de quê? E aí eles falaram, olha, eu senti eles falando nesse momento, olha, compartilha tuas experiências, compartilha as técnicas que você vem aprendendo, as técnicas que a gente vai te intuindo algumas vezes, vai compartilhando com eles e aquele negócio, a gente nunca se sente capaz, a gente nunca se sente com medo, inferiorizado. Nossa, porque tem tanta gente boa aí, tanta gente fazendo cada informação, canalizando mestres ascensionados, Deus, Jesus, E a gente começa a se diminuir. E eu trabalhei muito isso no Theta Healing, sabe? No coaching, porque... E você que está aí buscando a sua missão e tá nesse mesmo processo, já sabe o que você tem que fazer, mas você fica colocando a autocrítica, o medo, o pessimismo, os seus bloqueios, as suas crenças limitantes e a pressão da sua família. E eu não estou falando que é errado a sua família. Eu estou falando que de alguma forma eles dão os conselhos e se expressa como eles acham que é melhor para você. Mas só você vai saber o que é melhor para você. Você tá aí guardado. Então, começa a acessar o que é seu, sabe? E você vai conseguir sim achar. Hoje eu me sinto super feliz, super realizada. Sei que eu tenho ainda algumas coisas para fazer, muitas coisas para fazer. Mas eu sei, ao mesmo tempo, que eu não sou nenhum Chico Xavier, que eu não sou nenhuma mestra, que eu não sou nenhum guru, que eu tenho muitos defeitos, que eu tenho muitas coisas ainda que eu venho trabalhando em mim, muitos defeitos que eu realmente identifico ainda em mim, mas que ainda assim você, a gente pode construir um pouquinho, com uma palavra, com um carinho, com um gesto, com um vídeo, com o pouquinho que você souber. E olha, se você tá nesse meio aí querendo buscar a sua missão de vida, se você é espiritualizada, não necessariamente, se já recebeu um despertar, não necessariamente você vai trabalhar com espiritualidade, tá? Você vai vendo aí o que você é bom em fazer, o que você gosta de fazer. E o que você se sente realizado. E você vai conseguindo, quando você se abre para o mundo, quando você se abre realmente para isso, você consegue, os mentores te auxiliam. Mas eles sempre deixam que o livre-arbítrio realmente fique com você. Gente, essa foi a minha experiência. Eu ainda continuo galgando muitas coisas que eu ainda sei que eu vou fazer, mas que eu sei que as coisas vão acontecer com o tempo. E eu tô aqui, comecei agora essa série de vídeos intuitivamente, depois de 3 anos os mentores me falando para fazer, e eu não queria fazer. Eu disse, eu não quero fazer, eu não consigo, não sou uma boa comunicadora, mas eu quero que você acredite em você, que muitas coisas aí estão guardadas, é só você tirar esse bloqueio. É você treinar realmente a sua mente. Se você não conseguir fazer sozinha, trabalhe em você, trabalha com alguém, né, com alguém que possa te ajudar a isso. Eu trabalhei muito no Theta Healing, a minha comunicação, a minha timidez, e hoje em dia as pessoas que me conhecem falam, puxa, você tá fazendo vídeos, porque eu sou a calada, mas para falar sobre espiritualidade, para estar aqui falando com você, nossa, vai saindo. Então, eu sempre soube que eu ia trabalhar com espiritualidade, com comunicação, mas eu nunca acreditava na minha capacidade. Então, acredita na sua capacidade, deixa as coisas fluírem, vai acessando aos pouquinhos o autoconhecimento e você vai achando. Gente, essa foi a minha experiência, eu realmente ainda tenho muitas coisas ainda que eu possa fazer, mas até hoje, essa aqui é a pequena, né, coisa que eu venho sentindo para fazer. Eu tô aqui compartilhando agora com vocês não só relatos projetivos, mas experiências de sensitividade, mediunidade, paranormalidade. E eu espero que esteja contribuindo de alguma forma, ajudando com você. Você aí na sua vida, no seu dia a dia, na sua mediunidade,
tá bom? Beijo grande para você e obrigada por estar até aqui comigo me ouvindo. Gratidão!